A palestra de agora é com o Dr. Júlio Prieto Pérez, com o tema Trauma e Superação. O que a psicologia, a neurociência e a espiritualidade ensinam? Dr. Júlio fez vários estudos e esses estudos que ele está trazendo para nós agora são reconhecidos pela comunidade científica internacional. Dr. Júlio Prieto Pérez, psicólogo, clínico e doutor em neurociências e comportamento pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Fez pós-doutorado no Centro de Espiritualidade e Mente da Universidade da Pensilvânia e na Radiologia Clínica, Diagnóstico de Imagem pela Unifesp, autor de estudos que investigaram os efeitos neurobiológicos da psicoterapia através da neuroimagem. Pesquisador do Programa de Saúde, Espiritualidade e Religiosidade PROSER, do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo e professor titular de Psicotraumatologia Clínica do Hospital Pérola, Binton. Autor de diversos artigos científicos sobre psicoterapia, trauma psicológico, espiritualidade e religiosidade, reencarnação, resiliência, superação e dos livros Trauma e Superação, o que a psicologia e a neurociência e a espiritualidade ensinam, e Neuromaging for Clinicians. Então, com vocês, Dr. Júlio Prieto Pérez. Seria possível projetar os slides aqui, por favor? Muito boa tarde a todos. Um grande prazer estar aqui, uma honra nessa terra abençoada. E o meu desafio é, em 1 hora, dar uma pincelada em 25 anos de prática clínica como psicólogo, trabalhando com a superação de traumas psicológicos. A superação do trauma psicológico envolve vários caminhos convergentes. Por isso, o que aprendemos com a psicologia, com as neurociências e com a espiritualidade? Há 15, 20 anos atrás, não era possível essa integração da espiritualidade no âmbito terapêutico. Mas hoje, muitos trabalhos, eu vou mostrar alguns deles para vocês, mostram essa integração harmoniosa, tranquila e muito saudável, que potencializa as forças intrínsecas daquela pessoa traumatizada e que busca ajuda no âmbito terapêutico. Como integrar essas várias facetas é um desafio. E na minha fala eu vou pincelar a respeito desse desafio, que envolve naturalmente a história de sucesso, de superação de muitas pessoas. Então, essas histórias é que mostram na prática a convergência satisfatória da psicoterapia, na psicoterapia, das neurociências e da espiritualidade. E para que a gente possa ter uma ideia mais prática, eu quero começar essa minha fala, essa nossa conversa, mostrando um trailer de um filme que nós estamos fazendo sobre superação. Ao longo da minha prática clínica, nesses 25 anos, eu escolhi 150 pacientes com histórias lindíssimas, tocantes de superação, e eles, em primeira pessoa, compartilham os aprendizados obtidos no set terapêutico. E a ideia é deixar que esse filme seja absolutamente de livre acesso a todos pela internet, especialmente as pessoas que não conseguem alcançar a psicoterapia. Então, eu vou passar um vídeo para vocês aqui. Se vocês puderem, por favor, atenuar essa luz aqui do palco.
São 3 minutinhos. Eu estava aqui em São Paulo, hospedado num hotel, eu ainda não morava aqui. Eu saí desse hotel, que era próximo a Rebouças, vim andando até o Parque Trianon, não sei como, mas eu vim andando. Cheguei ali na Alameda Jaú, com a 9 de julho, em cima do túnel 9 de julho, pulei a mureta do túnel e fiquei sentado com as pernas para fora do túnel, olhando a 9 de julho, prestes a pular. Eu vim trancar. Talvez seja melhor carregar o vídeo antes, para que as pessoas possam assistir com qualidade. Eu vou tocando aqui, e aí quando vocês tiverem carregado, feito o download do filme, vocês me avisam, por favor, a gente assiste, tá bom? Então daqui a pouquinho nós vamos ver esse exemplo prático, concreto, de integração dessas várias frentes no caminho da superação psicológica. Alguns artigos estão embasando essa minha fala de hoje, e todos eles são disponíveis facilmente no meu site. Espiritualidade, Religiosidade e Psicoterapia, Psicoterapia e Resiliência em Vítimas de Traumas Psicológicos, Dinâmicas Psicológicas afetando as memórias traumáticas, e Policiais sob Ataque, um estudo a respeito da resiliência com neuroimagem funcional. E deve a psicoterapia considerar a reencarnação? Esse artigo eu vou me aprofundar, claro, de uma maneira bem tranquila, suave, né, com exemplos práticos, amanhã na palestra às 8h30. E ao final dessa palestra eu quero mostrar também alguns achados de neuroimagem a respeito da comunicação espiritual. Essa é uma nova linha de pesquisa, muito interessante. A gente vem estudando médiums psicógrafos durante o transe mediúnico, assim como médiums pintores, para observar justamente o que acontece no cérebro dessas pessoas durante uma suposta comunicação espiritual. Eu digo suposta porque vale a pena a gente considerar várias hipóteses, e uma delas, naturalmente, é a possibilidade da comunicação espiritual. E a gente vai ver no final dessa palestra alguns achados muito interessantes nessa linha de pesquisa, o que sugerem esses achados, de fato, uma comunicação espiritual, e não a produção do conteúdo por meio do cérebro dessas pessoas que participaram do estudo. Esses artigos são facilmente acessíveis pelo site clinicajuliopérez.com.br. Tem divulgação científica em português, vários artigos que vocês podem baixar tranquilamente. Falando agora sobre o tema propriamente, trauma. O que é um trauma psicológico? Como é que vocês definiriam? O trauma tem uma relação direta com esse aspecto. O que vocês veem aí? É isso. A ausência de significado. É difícil de entender. A ausência de uma narrativa, de uma semântica. É quando uma situação com uma carga relativamente superior à minha capacidade de representar o que está acontecendo, me deixa com fragmentos sensoriais, emocionais, sem uma representação narrativa. Por isso, é muito comum que as pessoas traumatizadas não consigam falar sobre os seus eventos dolorosos. Portanto, logo nas primeiras sessões de psicoterapia, é muito difícil que o indivíduo traumatizado fale com uma estrutura narrativa, né, bem consistente a respeito das suas dores, das suas dificuldades. No entanto, essa estrutura narrativa vai sendo construída ao longo desse processo. A memória traumática está presente em muitos sofrimentos. Podemos chamar de sofrimentos patológicos, né, como transtornos,
a depressão, o transtorno depressivo maior, o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de estresse pós-traumático, fobias específicas, transtorno do pânico, fobia social, transtornos somatoformes, antigamente chamadas as doenças psicossomáticas, né? Quer dizer, a situação é tão dolorosa, tão difícil, que eu coloco para dentro, há uma supressão desses conteúdos e o corpo começa a manifestar esses conteúdos. Como? Fibromialgia ou uma cefaleia crônica diária, doenças autoimunes, tantas possibilidades. Quem tiver interesse também de dar uma olhadinha nesse tema especificamente, tem um artigo que nós publicamos no Jornal de Dores Crônicas, muito interessante, a respeito de fibromialgia e cefaleia, vinculados a traumas psicológicos suprimidos. O corpo fala, o corpo de alguma maneira mostra esses resíduos não processados pela via, entre aspas, natural, assertiva, que é o falar, o significar e o ressignificar de uma maneira saudável aquela dor do passado. Nós vamos chegar lá nessa palestra. E se não configurar um transtorno, pode sim criar desajustes importantes, a memória traumática, favorecendo o isolamento social, a alteração da crítica do julgamento, mudança da percepção da própria identidade. Em relação ao estresse pós-traumático, o número de pessoas na população geral é estimado entre 9% a 11% de estresse pós-traumático. No entanto, quando a gente vai observar o estresse pós-traumático parcial, quer dizer, o indivíduo não preenche todos os critérios do transtorno de estresse pós-traumático, mas alguns deles. Nós vamos para 30% da população. Isso é muita gente, 30% de uma população é realmente muita gente. Portanto, nós precisamos dar a mesma atenção para as pessoas que não caracterizam todos os critérios de transtorno de estresse pós-traumático, porque essas pessoas, se não forem bem cuidadas, elas podem caracterizar futuramente o transtorno cheio de estresse pós-traumático. Voltando ao trauma, como Freud definiu o trauma? Eu gosto muito dessa definição. Um afluxo de excitações relativamente superior à capacidade do indivíduo de processar o que está acontecendo. Essa palavra trauma vem do grego, uma lesão causada por um agente externo. Se eu corto aqui a minha mão, isso já é considerado um trauma. Por quê? Observe, um afluxo de excitação superior à capacidade de suportar essas excitações rompe a minha barreira natural, caracterizando assim um trauma. Então esse termo migrou da medicina para o campo da psicologia, respeitados os mesmos princípios. Nós temos basicamente dois tipos de trauma. O trauma que nós lembramos, que tem dia, hora marcada. Me aconteceu um evento. Em 1978, às 7 horas da manhã, quando um terremoto dramático matou a minha família, o meu irmão, e eu sobrevivi. Tem uma clareza, uma data marcada. Mas a maioria das pessoas, gente, tal como nós, sofremos vários traumas, microtraumas cumulativos, sem mesmo ter a dimensão do quão traumáticas eram as situações que nós atravessamos. Vou dar um exemplo concreto. Uma paciente, filha mais velha, de uma prole de 5 irmãos, aos 6 anos de idade, perde o pai, a mãe tem que ir trabalhar, e ela, nessa idade, se torna responsável pelos irmãozinhos. Numa época que a criança, no desenvolvimento natural, né, dos períodos críticos da infância, conforme Piaget, os estudos de desenvolvimento infantil, ela poderia estar brincando de casinha, ela tinha que
de verdade, cuidar da casa, né? Dar alimento para os irmãos, esquentar a comida no fogão, limpar a casa e assim por diante. Curiosamente, e isso acontece com todos nós, ela era reforçada nesse comportamento. Por exemplo, os tios, os amigos da mãe, dos parentes, nossa, que bonitinha, que beleza de menina, abençoada. Ela está cuidando dos irmãozinhos, ela é responsável, etc. Ela hipertrofia essa dinâmica de comportamento sem saber o quão traumática era aquela situação. De responder uma situação que ela não dava conta. Ela não conseguia dar conta de toda a responsabilidade atribuída a ela. E tem uma imagem que eu gosto muito, que o psicanalista Ferenczi, que é um dissidente de Freud, nos traz, que conversa diretamente com muitos casos como esse que eu estou exemplificando. Se vocês observarem um pomar, no momento ainda anterior à colheita, as laranjas estão verdinhas, não estão amarelinhas. E algumas delas, especialmente, estão amarelinhas. Você se aproxima um pouquinho mais dessas laranjas. Você vai ver que essas laranjas têm uma bicadinha de passarinho, tem um bichinho. Quer dizer, os microtraumas amadurecem mais rápido as pessoas. E esse amadurecimento rápido tem um custo mais tarde na vida. Então, os dois tipos de traumas psicológicos estão envolvidos aqui, nesse conceito que eu lhes apresento. Os microtraumas é como se a gente pudesse imaginar, ao invés de uma bomba, né, ou como aconteceu nas Torres Gêmeas, os aviões atacando, quer dizer, foi um evento em setembro, dia e hora marcada, fosse, por exemplo, os microtraumas, cupins que fossem corroendo a estrutura e que em algum momento a grande estrutura desaba. Num transtorno do pânico, o medo iminente da morte sem aparentemente causa específica. As pessoas que sofrem o transtorno do pânico geralmente colecionam situações muito difíceis, de extrema angústia, situações sem saída. Quer dizer, eu não dou conta, eu não consigo lidar com tudo isso. E no pânico, essas situações todas são, entre aspas, simbolizadas. Então é importante que a gente considere essas duas expressões de traumas. Muitas pessoas desenvolvem, por essas situações difíceis, dolorosas, cumulativas, também no campo profissional, o que nós chamamos de síndrome de burnout, que tem a ver com um período de esforço excessivo, intervalos insuficientes para a recuperação, estresse profissional, exaustão emocional, avaliação negativa de si mesmo, depressão, insensibilidade com relação a quase tudo e todos. Sabe aquele médico que, inclusive para se proteger, ganha, entre aspas, um certo cinismo de não lidar com a emoção do outro ou com a perspectiva humana. Não, ele age tecnicamente. Esse é um candidato ao burnout. Atendi muitos médicos nessa condição. Por quê? A escolha inicial não foi o distanciamento. Ao contrário, foi poder ajudar aquela pessoa. Mas a profissão, entre aspas, por essa sequência de fatores cumulativos, acabou configurando o burnout, que em português significa combustão completa. Quer dizer, o indivíduo esvazia outra vez. Uma expressão importante também desse mundo subjetivo que vai sendo aos poucos corroído, fazendo com que a pessoa perca a motivação no dia a dia, a razão maior para viver. E entra assim num ritmo automático, como se não tivesse muita importância o que ele está fazendo, ou
Não. Como é que na psicoterapia a gente trabalha nessa perspectiva de sofrimento? Resgatando as razões pelas quais o indivíduo está aqui. Qual a razão, o sentido maior da sua existência? E é nessa perspectiva que a espiritualidade tem ajudado a muitas pessoas. Esse mundo subjetivo pode ser revisitado e de uma maneira muito tranquila, para que o ritmo interno esteja mais suave. Por exemplo, exercícios sensoriais relacionados aos 5 canais mesmo, sensos perceptivos, observar uma chama, o movimento, a coloração, o ritmo interno mais tranquilo. Com isso, um nível mais profundo de conversa, de diálogos internos pode acontecer e aos poucos um sentido maior para a existência vai sendo descoberto. São várias estratégias, vários caminhos execuíveis nessa direção. Nós podemos sim encontrar a nós mesmos e trazer muito mais significado para cada instante de nossas vidas. E é para isso que a gente está aqui. Quando a gente desloca do próprio eixo, os sintomas começam a aparecer, né? É interessante que doença em inglês, disease, easy é fácil, dis é não fácil. Os sintomas mostram que algo não vai bem, que tem alguma coisa que a gente está deixando de fazer ou deixando de olhar. E nessa perspectiva, os sintomas são grandes aliados à melhor qualidade de vida, porque convidam a pessoa a entenderem esses sinais. Né? Opa, o que está acontecendo aqui? O estresse pós-traumático reúne vários critérios, especialmente 2 expressões relativas ao trauma. Uma nós podemos chamar de hiperestimulação autonômica, que é aquela luta ou fuga. Acontece alguma coisa, eu tenho taquicardia, ou eu enfrento ou eu fujo rapidamente. No entanto, uma outra expressão igualmente importante é a expressão dissociativa. Geralmente acontece com crianças abusadas sexualmente. E no núcleo familiar. Ela não pode fugir ou enfrentar a situação, quer dizer, e não é uma coisa que ela decide propriamente. Grande parte das crianças abusadas sexualmente dissociam, entram em um tipo de amortecimento, um anestesiamento, assim como muitos outros mamíferos na natureza. Se a gente pudesse representar a primeira expressão do trauma de hiperestimulação autonômica, né? Luta ou fuga. Aqui, o cachorro mostra os dentes, amidríase, ouriça o pelo, quer dizer, é uma situação de risco, eu vou com tudo. E a outra situação, a segunda dissociativa, imobilidade tônica, bradicardia, o meu coração diminui a frequência, a minha temperatura esfria. E muitos mamíferos fazem isso em situações de alto risco. Então, por que eu estou chamando a atenção para esse aspecto? Porque por trás de uma aparente mansidão de uma criança que fica mais quietinha, que dá alguns sinais, pode haver um imenso sofrimento subjetivo. Atenção a esse aspecto. Há um outro tipo de comunicação. Ela pode não falar com as letras, com a palavra, mas ela pode comunicar com o embotamento, com uma aparente mansidão. Cuidado com isso. Por exemplo, aqui a gente consegue ver essas mulheres, ao falarem sobre o abuso sexual, o estupro, a frequência cardíaca para as pessoas com o primeiro padrão, né, de luta ou fuga, aumenta, e as pessoas com o padrão dissociativo, a frequência cardíaca diminui, enquanto elas estão falando sobre o mesmo tema, né? Assim como o sofrimento subjetivo para essas pessoas com o padrão dissociativo
é superior àquelas com o padrão de luta ou fuga, o padrão adrenérgico, né? A descarga de adrenalina que nós vivenciamos. Então, a psicoterapia vai trabalhar justamente com 3 aspectos, qualquer tipo de psicoterapia: a memória, a percepção e o comportamento. A memória aqui pode ser entendida como a capacidade de alterar o comportamento em função de experiências anteriores. Memória não é algo factual, na verdade. Nós podemos construir e reconstruir, editar e reeditar as nossas lembranças. E a percepção pode ser observada aqui como um processo de desconstrução e construção do mundo exterior a partir dos padrões de estimulação que excitam nossos receptores sensoriais. Vou colocar isso de uma maneira bem fácil, bem prática. Portanto, esse é a engrenagem que gira o tempo todo em nossas vidas em relação à formação dos nossos perceptos, a formação das nossas representações do mundo. A memória faz uma projeção de futuro que determina um comportamento. Por exemplo, eu aprendo que atravessar na linha de pedestre, na faixa de pedestre, é importante porque é seguro. Previsão de futuro: se eu não atravessar, eu posso morrer. Comportamento: atravessar na linha de pedestre. Quer dizer, assim como situações traumáticas igualmente. Nós podemos trabalhar na psicoterapia nesse elo que é mais fácil, a mudança da percepção do indivíduo, ampliar a percepção do indivíduo a respeito da origem dos seus traumas, podendo assim o indivíduo se desidentificar, se libertar desse passado, que já não se manifesta mais. Vou pular essa parte mais técnica, né, sobre a percepção. Se eu colocar aqui 3 pontinhos, quase que dá para a gente ver uma linha tênue, né, gente? Unindo esses pontos. Vocês conseguem ver, não? Por que isso acontece? Porque faz parte do nosso banco de memórias o triângulo. O mundo dá algumas dicas que conversam com a minha memória e eu projeto a minha memória nessa situação. Então, a memória tem uma relação direta com percepção. É como se nós fôssemos juntando os fragmentos para estabelecermos sínteses. Em outras palavras, algum domínio, algum controle sobre o meio que nós estamos inseridos. Vocês conseguem ler aqui? Esse é um exemplo prático que muitos devem conhecer pela internet, né, de como as nossas percepções funcionam. Algumas dicas conversam com as nossas memórias e nós projetamos a palavra ali, permitindo assim a leitura desses conteúdos. Nós não compreendemos os fragmentos isolados, mas o conjunto a partir das sínteses que podemos reconhecer. Então, a percepção, em outras palavras, envolve inferência. Quer dizer, eu projeto o meu mundo na relação com o outro. Isso é muito importante, gente. Cuidado. Aquilo que incomoda no outro pode ter uma relação direta com você mesmo. Se eu projeto no outro o meu mundo, isso eu dou muito nas minhas supervisões, a médicos, psicólogos. Quando alguém chega assim, aquele paciente é um paciente chato. Opa, ele está mexendo com você. No quê? Aí ele vai ver, né, num nível mais profundo, aquele paciente está tocando num tema que o próprio terapeuta não mexeu ainda. E por isso ele chama de paciente chato, e assim por diante, né? Então, a nossa relação interpessoal é imensamente projetiva. Nós precisamos cuidar desse aspecto. Observem, a religiosidade e espiritualidade fomenta, favorece a reforma íntima. À medida que eu me relaciono melhor comigo mesmo, é natural que as projeções no entorno sejam mais suaves, mais tranquilas, com uma qualidade melhor. Então,
essas relações todas impactam diretamente a psicoterapia, né? Nos estudos com neuroimagem que nós fizemos, nós pudemos observar uma relação inversamente proporcional, muito interessante. Quando a pessoa começa o processo terapêutico, vai falar sobre o trauma, a estrutura narrativa está muito reduzida aqui, pré-tratamento. Mas depois, a estrutura narrativa melhora. E observem, as modalidades sensoriais, emocionais da memória diminuem. Essa é a relação inversamente proporcional. Quanto melhor for a minha narrativa, quanto melhor eu conseguir contar a história, criando uma aliança de aprendizado com o que aconteceu, menor será a expressão emocional e sensorial desses conteúdos. E o córtex médio pré-frontal tem uma relação importante com a mediação dessas classificações. Nós chamamos de classificações resilientes, né? Que é a capacidade do indivíduo de atravessar situações dolorosas, difíceis e voltar à qualidade satisfatória de vida. Então eu gosto muito de uma frase do Kandel e do Squire: lembrar envolve a reconstrução de uma trama coerente por meio de fragmentos disponíveis. Nós podemos reeditar as nossas memórias emocionais especialmente. As nossas memórias traumáticas podem se tornar aos poucos memórias emocionais, favorecendo assim uma classificação, uma estrutura narrativa mais coerente, mais concisa e uma atenuação do sofrimento. Nós estudamos os policiais militares que sofreram os ataques de uma organização criminosa, antes e depois da psicoterapia. Fizemos 3 grupos: policiais que sofreram os ataques, caracterizando o trauma psicológico, submetidos à psicoterapia. Segundo grupo, policiais que sofreram os mesmos ataques e ficaram em lista de espera com trauma. Eles só foram atendidos depois do término do estudo. E um terceiro grupo de policiais que sofreram os mesmos ataques, no entanto, não caracterizaram trauma. Curiosamente, depois do estudo, as reciprocidades neurais desse primeiro grupo que submeteu à psicoterapia era igual à do terceiro grupo de policiais resilientes. Quais são os diferenciais? Especialmente um aspecto entre 3 outros, mas eu quero chamar a atenção a esse, muito importante: a religiosidade intrínseca colaborativa. O que é isso? Eu cuido das variáveis que eu domino, que eu controlo. E eu delego as variáveis que eu não controlo a quem possa controlar. Deus, Buda, o meu anjo da guarda, o meu mentor, meu espírito amigo, qualquer nome que se queira dar. A religiosidade intrínseca colaborativa foi um aspecto crítico, fundamental nos policiais resilientes e nos policiais que foram submetidos à psicoterapia e superaram os seus traumas. Então, essa região, córtex médio pré-frontal, foi mais ativada, e a região da amígdala cerebral, relacionada à expressão do medo, né, do temor, toda vez que a gente leva um susto, né, uma situação de medo, é a amígdala cerebral que está sendo ativada ali. No entanto, quanto melhor eu classifico a situação, menor é a expressão desse cérebro límbico, né, emocional, a expressão do medo. E a estrutura narrativa, observem, da memória traumática é bem pobre em comparação com uma memória
neutra ou uma memória agradável. Então, qual que é o desafio na psicoterapia? Você construir uma narrativa para o que aconteceu. Você construir um significado para o que aconteceu. Porque o trauma foi a ausência de significado. E veja como a espiritualidade e a religiosidade podem ajudar imensamente. Hoje, centenas de estudos mostram que, na maioria das vezes, nem sempre, mas na maioria das vezes, a religiosidade e a espiritualidade, que é a busca de um significado maior, de um sentido maior, a busca do sagrado, pode ajudar pessoas traumatizadas a superarem as suas dores. O córtex médio pré-frontal, amígdala e hipocampo são estruturas engajadas nessas relações. É como se a gente estivesse, então, decifrando, em outras palavras, conseguindo ler o que está mal escrito ou pouco compreensível ao longo da psicoterapia. Esses fragmentos sensoriais, essas manchas, vão aos poucos ganhando uma história, uma nova perspectiva, um novo aprendizado, e que pode modificar a qualidade de vida das pessoas para melhor, inclusive, em comparação com a qualidade que elas tinham antes do trauma acontecer. E assim nos ensina o Elie Wiesel, Prêmio Nobel da Paz, e que ficou preso no campo de concentração por muitos anos. Essa é a visão dele, um pouco antes de ir ao campo de concentração, e uma visão mais recente. Ele está bem, está tranquilo, e tem ajudado muitas pessoas, a comunidade judia, inclusive, a ensinar. Como é que ele ajuda? Ele ensina a colher o melhor da história. O que ele nos diz? Que a gente pode contar a história tão bem quanto possível. Nós podemos criar um enquadre de aprendizado com o que aconteceu, para que essa história possa, sim, perder a sua valência de sofrimento e se tornar, sim, um aprendizado. Quanto aos estudos epidemiológicos a respeito de felicidade e bem-estar, quero destacar aqui 2 aspectos com vocês. Observem só. Pessoas religiosas ou espiritualistas reportam maiores índices de felicidade e satisfação com a vida. Pessoas que reportam com frequência o sentimento de gratidão têm maiores índices de afetos positivos, bem-estar e felicidade. Isso está bem detalhado no meu livro. Quem quiser aprofundar, eu trouxe algumas cópias aqui para vocês, que estão na livraria. Quer dizer, como a espiritualidade pode, na prática, ajudar a superação? Esse é o aspecto fundamental. A busca de um sentido maior, de um significado para o que aconteceu, ao invés do caos, da ausência de significado. Como é que isso foi me acontecer? Por quê? Os veteranos de guerra, por exemplo, buscam os serviços psicológicos especialmente para entender o sentido daquelas dores. Por que eu fui para a guerra do Vietnã? Para que serviu essa guerra? Agora, quando as pessoas conseguem entender um significado maior para o que aconteceu e criam um repertório de aprendizado, aquele aprendizado favorece o crescimento pós-traumático. E o crescimento pós-traumático se relaciona com 5 aspectos especialmente. Primeiro, novos objetivos de vida. Quer dizer, é um chacoalhar. O trauma dá uma chacoalhada na pessoa, a pessoa começa a questionar: o que eu estou fazendo da minha vida? Novos objetivos de vida. Segundo, maior valorização de situações simples do dia a dia. Ao respirar, ao caminhar, ao tomar um banho, uma refeição, apreciação dos momentos singelos da existência. Terceiro, valorização
do contato interpessoal, especialmente no núcleo familiar. O trauma balança as pessoas também para encaixarem de novo no que de verdade faz diferença na vida. A apreciação do convívio. Quarto, o fortalecimento da espiritualidade e da religiosidade, especialmente permeado pela gratidão das oportunidades, das possibilidades. E quinto aprendizado, a descoberta de uma força que o indivíduo desconhecia. Eu me lembro de uma fala de um paciente que ele diz: Dr. Júlio, ao final do processo, era a sessão de alta, eu lembro da música do Frank Sinatra, que ele canta New York, New York. Se eu venci nessa cidade, eu posso vencer em qualquer lugar. Se eu venci esse trauma, eu me sinto tão forte, eu venço qualquer outra situação. Então, o conhecimento de uma força que ele próprio desconhecia. Algumas dicas relacionadas à superação do trauma, reunindo tudo o que eu falei até agora de uma maneira mais sintética. Vamos lá. Evite a autovitimização. Cuidado com o papel da vítima. O papel da vítima só gera sofrimento e mais sofrimento. E como todos sabem, existem algozes, vítimas, e na perspectiva reencarnatória, nós podemos ter ocupado vários lugares como vítimas e também algozes. Tenha confiança no bem. Quem acredita que o futuro trará conforto, vive melhor o presente. A fé, a esperança. O que é a fé? É interessante, né? Alguns psicólogos, filósofos, definem a fé como uma confiança inquebrantável no melhor. Vai dar certo. O bom vai acontecer. Busque conforto na religiosidade, respeitando as suas crenças. Crie alianças positivas com a dificuldade, buscando o aprendizado que a experiência dolorosa pode trazer. Sínteses positivas predispõem e favorecem a superação psicológica. Novos objetivos de vida. Não responda ao trauma criando outro. Me lembro, gente, de um paciente que chegou à psicoterapia, me dizendo o seguinte: eu perdi o meu filho, ele foi assassinado há 5 anos. Eu de imediato, assim como muitos outros pacientes, de imediato eu pensei que ele trabalharia esse tema, a perda de um filho, que figura na minha prática clínica entre as maiores dores, né, que o ser humano pode atravessar. Ele disse em seguida: mas eu não estou aqui por isso. Eu estou aqui porque eu não consigo mais dormir. Há 2 anos. Por quê? Eu matei o assassino do meu filho. E o olhar dessa pessoa continua tatuado na minha mente. Eu não durmo mais desde então. O ciclo do trauma, quando você responde um trauma com outro, a violência com uma outra violência, você alimenta o ciclo traumático, ao invés de arrefecer ou quebrar esse ciclo. Cuidado com a vingança. Cuidado com a resposta mais inflamada em relação a uma injustiça ou uma situação dolorosa, porque isso pode perpetuar o ciclo traumático. Não responda ao trauma criando outro. Não se deve responder a uma situação de violência gerando mais violência. Fale da dor, mas de forma adequada e com as pessoas certas. É preciso contar, recontar, falar especialmente a história. É claro que o profissional que possa ajudar esse processo facilitará, mas muitas pessoas não alcançam, não chegam à psicoterapia e podem falar, especialmente com aquelas pessoas que têm a acústica da alma,
que não vão julgar, ou que não vão impedir que ele continue falando. Não, é deixar falar. A pessoa precisa despressurizar o sistema. E quem ouve, vai especialmente ouvir, ao invés de interromper, falar, colocar alguma coisa. Quando alguém perde um ente querido, é tão difícil falar alguma coisa, né? No entanto, a comunicação de você estar ali, com um abraço genuíno, dando um suporte emocional, sem fala necessariamente, já é a comunicação para aquele que perdeu o ente querido. Cuidado com aquelas falas horrorosas. Deus escreve certo por linhas tortas. Eu também senti como se tivesse amputado um braço. Quer dizer, imagine, para quem perdeu o filho, ou perdeu um ente querido, dê o suporte emocional, afetivo, não necessariamente com palavras, mas deixe que o outro possa falar a respeito. Isso sim, essa seria uma grande contribuição. E é natural que a espiritualidade, a religiosidade, seja algo muito antigo na nossa cultura, né? E atravessou muitos períodos históricos. E a gente precisa, atualmente na psicologia, trabalhar com conceitos para que nós possamos conversar no mesmo idioma. Que conceito nós trabalhamos? O que nós chamamos de espiritualidade? A busca pessoal de resposta sobre o significado da vida e sobre o relacionamento com o sagrado ou transcendente. É importante considerar isso, né? Trabalhar numa mesma linguagem com o paciente, né? Pode ser que o que ele chame de espiritualidade não seja o que você, profissional, esteja achando que é e vice-versa, né? E vários estudos em neuroimagem mostram que a espiritualidade, a religiosidade, não é necessariamente uma situação de imediato, não. Pode ser um jeito de enxergar a vida, de processar os conteúdos. E vários estudos em resiliência, que justamente estão alinhados à espiritualidade, mostram aspectos interessantes. O ajustamento, fatores de ajustamento dessas pessoas mais resilientes. O que elas trazem como traços, né, de personalidade? Solidariedade, gratidão, interesse e amor. Vocês percebem como a religiosidade, a espiritualidade conversam com esses traços resilientes? Esses estudos não têm relação com a religiosidade, mas acharam esses mesmos traços, assim como os estudos populacionais, assim como os estudos específicos em religiosidade, espiritualidade e saúde. Então é importante observar que existe um respaldo aí consistente de estudos científicos que dão hoje a liberdade de abordar esse tema no âmbito terapêutico. A espiritualidade pode equipar indivíduos para responderem a situações em que se veem face a face com os limites do poder e do controle humanos, quando confrontados com suas vulnerabilidades. Pode reduzir a perda do controle e do desamparo, fornecendo uma estrutura cognitiva para diminuir o sofrer e desenvolver a finalidade, o significado em face ao trauma. É como se, no primeiro momento, as pessoas chegassem nessa perspectiva. O que vocês veem agora? O traumatizado chega assim ao consultório. Não consegue identificar direito aquilo que está percebendo ou sentindo. Conforme ele vai falando, contando e recontando a história, a dimensão sensorial e emocional vai diminuindo, até que esses fragmentos ganham um contexto, um significado. O que vocês veem agora? É mais fácil falar a respeito, né? Quer dizer, é um rosto, ele tem um significado, eu consigo ler
o que está escrito. E não mais estou conectado ao trauma, à impossibilidade de verbalizar, inclusive, essa dor. Eu vou falar amanhã, às 8h30, sobre a reencarnação propriamente dita, em relação à psicoterapia, com exemplos práticos, e também favorecendo essa superação de sintomas que as pessoas não conseguem associar a eventos dessa vida. Por exemplo, eu tenho medo de aves, as fobias específicas em grande parte, mas eu não localizo nenhuma situação traumática relacionada ao medo de barata, ou, lembrem-se, medo de barata é muito comum, gente, ou uma fobia específica de lugares fechados, ou transtorno do pânico, e assim por diante, né? Ou eu tenho uma dificuldade no âmbito familiar, por exemplo, eu não gosto especialmente de um filho, tenho 5 filhos, e daquele terceiro eu não gosto, ele vem me procurar, eu peço para ele pegar um copo d'água, alguma coisa para mim, é uma ojeriza nesse contato, né? E eu não consigo explicar o porquê. Geralmente, esses conteúdos estão pautados em vivências mais remotas, né? Dificuldades de relacionamento interpessoal, a gente vai aprofundar isso amanhã. E estamos, felizmente, com a internet, né, eternizando essas contribuições para as pessoas que tiverem motivação num curso à distância e vivencial, com várias entrevistas também, como o Jim Tucker, que é da Universidade de Virgínia, que participa desse nosso curso, o Erlendur Haraldsson, da Universidade de Islândia, um grande pesquisador a respeito da reencarnação, e a doutora Marlene Nobre, a Jenny Cockwell, que inspirou aquele filme Minha Vida em Outras Vidas. Vocês assistiram, não? Ela dá um depoimento muito interessante, né, a respeito dessa história toda, né? Quer dizer, ela lembrava dos filhos que continuavam vivos com 80 e tantos anos, né? E ela foi atrás dos filhos de outra vida passada, né? Foi muito bonito o filme, né? E, finalmente, eu quero mostrar a possibilidade real do encontro entre o espírito e a ciência. Não só a espiritualidade, gente. Muita gente tem estudado a religiosidade, a espiritualidade, mas a ideia nas neurociências, nessa linha de pesquisa, é estudar a comunicação espiritual. Quer dizer, o espírito em si. Será que isso poderia ser factível, né? Estudar o espírito? Foi justamente essa a nossa iniciativa. Estudamos médiuns psicógrafos. Esse estudo foi publicado no periódico PLOS ONE, de livre acesso também, e é um periódico que vem crescendo, né, na procura dos artigos lá publicados. E para vocês terem uma ideia, em 4 dias, né, em poucos dias depois da publicação, esse artigo já tinha quase 6 mil downloads e views, né? Quer dizer, o que mostra uma busca de autores, de pesquisadores a respeito desse tema, né? A nossa iniciativa é justamente fomentar esse tipo de investigação neurocientífica sobre a comunicação espiritual. Vamos ver o que o primeiro estudo mundial mostrou a respeito. Nós levamos 10 médiuns psicógrafos brasileiros para a Universidade de Pensilvânia, levamos um cinegrafista também para documentar todo esse conteúdo. O meu pai, sempre parceiro, acompanhou a turma toda, o estudo, especialmente no suporte espiritual, como vocês conhecem, um coração que transborda
amor, afeto, isso faz muita diferença. É a liga espiritual, né? E a relação entre os investigadores e os sujeitos, né? Quer dizer, aqueles que estavam submetidos à pesquisa, era uma relação familiar, né? Não era uma relação de teste ou de estamos estudando vocês. Não, era uma relação de sinergia. O que nós podemos fazer para que, por exemplo, a mediunidade seja favorecida? Assim os médiuns deram dicas para a gente. Olha, seria importante ter um grupo de apoio espiritual aqui perto, um grupo de apoio espiritual à distância, e nós tentamos, sempre mantendo o rigor científico, condicionar essas situações todas que favorecem a imersão do fenômeno de maneira natural. Então, fizemos esse estudo na Universidade de Pensilvânia com o nosso colega Andrew Newberg, e a Universidade de Pensilvânia é uma das principais universidades em relação à qualidade de neuroimagens, e estávamos todos aí reunidos como um time coeso, né, e sentindo essa proteção espiritual, essa qualidade especial que nos acompanhou ao longo de todo o estudo, e as memórias emocionais são assim belíssimas, né, de tudo que pôde acontecer nesse estudo, nesses 10 dias que passamos na Filadélfia, na Universidade de Pensilvânia. O que é que esse estudo mostrou durante a psicografia e durante a escrita de um texto original? Foram 2 fotografias que nós fizemos desses médiuns. Que a complexidade dos textos psicografados foi maior do que a complexidade dos textos escritos fora do transe mediúnico. Isso é um dado interessante. O que nós consideramos como neurocientistas que poderia acontecer então? Para a geração de uma complexidade superior de texto, quer dizer, eu estou elaborando mais, eu estou planejando mais, eu estou trabalhando mais a minha criatividade, essas regiões do circuito atencional, envolvidas no planejamento, seriam mais ativadas. O contrário aconteceu. Para a geração de conteúdos mais complexos, esses circuitos foram menos ativados em comparação com os textos originais, fora do transe mediúnico. Isso para toda a amostra, especialmente para os médiuns experientes. Quer dizer, em outras palavras, quanto mais experiente era o médium, mais complexo o conteúdo e menor a atividade desses circuitos de planejamento e criatividade, circuitos atencionais associados à escrita, né? Quando cada um de nós, por exemplo, vai fazer uma dissertação, né? São vários estudos em neuroimagem a respeito de escrita atualmente. Então, essas estruturas cerebrais relacionadas à criatividade foram menos ativadas, e vale a pena a gente considerar, vocês me desculpem ter trazido esses slides em inglês, eu copiei e colei, sabe quando você faz sem ver o detalhe, naquele PowerPoint, assim, os quadrinhos, e tinha pego o inglês, não o português, a versão em português. Mas o ponto é esse, o fundamental que eu estou falando para vocês, é que os próprios médiuns falam sobre uma hipótese que vale a pena a gente considerar, que a autoria dos conteúdos psicografados foi dos espíritos comunicantes e não pode ser atribuída aos nossos cérebros. Então, esse é o primeiro estudo mundial a respeito, né, que envolve neuroimagem e comunicação espiritual, e muitos outros devem acontecer, porque esse, que é o primeiro, já mostrou algo de alto impacto, né? O que nós chamamos de
paradoxo científico. Nós esperávamos que uma maior atividade acontecesse naquela condição de psicografia, porque os textos eram mais criativos ou mais refinados, complexos, em vários critérios de complexidade, e o contrário aconteceu. Menor atividade foi observada em comparação com a escrita original sem o transe. Vou mostrar um outro estudo também para vocês, que nós fizemos recentemente na Universidade de Aachen, na Alemanha, agora com ressonância magnética funcional. Nós levamos médiuns brasileiros para fazerem as pinturas mediúnicas e pinturas fora do transe mediúnico, nessa condição de neuroimagem, né? Então, aqui tem uma câmerazinha que favorece a captação da imagem que ele está desenhando aqui, né? Então, o indivíduo fica vendo o que ele desenha, e nós trabalhamos com 2 tipos de feedbacks de imagem. Um feedback real, quer dizer, ele enxergar de fato o que ele estava desenhando, e um feedback falso, ele enxergar algo diferente do que ele estava desenhando. Isso tanto para a situação em transe mediúnico, quanto fora do transe. O que nós observamos, né? São dados preliminares, nós não publicamos ainda, que durante o transe, quando eles viam o feedback falso, quer dizer, uma outra imagem, não aquela que eles de fato estavam desenhando, o cérebro não dava muita bola, não ficava tão inquieto quanto na condição fora do transe. Era como se o olhar e não olhar não fizesse diferença. O cérebro manteve padrões similares. Agora, durante essas mesmas condições, fora do transe, uma grande mudança foi observada no padrão de circuitos cerebrais ativados, né? É claro que um estudo como esse envolve muitas pessoas, a cooperação é muitíssimo importante, e a minha gratidão a todos os médiuns, colegas, pesquisadores que puderam integrar esse grupo. Algumas imagens interessantes desse estudo, né, relacionadas a pinturas mediúnicas em conjunto. Uma imagem incomum, né, quer dizer, um pouco antes da ressonância magnética funcional, os médiuns pediam para que os colegas fizessem um passe, aplicassem uma energização. Aqui a Cláudia Rosa. Todas essas imagens eu tenho a permissão, o livre consentimento, né, desses médiuns para mostrar naturalmente, né? Então, a Cláudia Rosa, na ocasião com 81 anos de idade e 70 anos de mediunidade, ígida, lúcida, fortíssima, assim como a Juvita, igualmente com 70 anos de mediunidade e absolutamente ígida, com testes de memória, né, todos assim, muito saudáveis, né? Então, é interessante como essa integração entre a espiritualidade e as neurociências é de fato possível, e a fileira de investigadores deve investigar, deve aumentar, crescer cada vez mais nesse sentido. Aqui o grupo de apoio, né, à distância.
Isso, são vários tipos de mediunidade, né? Não, então, conforme o nível de inconsciência dos médiuns, há uma variação relativa também a esse nível de inconsciência, né? Hoje, a mediunidade mecânica é raríssima, né? Aquela que o médium perde completamente a consciência a respeito dos conteúdos que ele está psicografando ou pintando, mas nós pareamos esses conteúdos de maneira que a gente pudesse avaliar um grupo parecido, né? Não um grupo muito com muitas diferenças, né? E fizemos algumas atividades lá na Alemanha, bastante interessantes. Por exemplo, visitamos esse lugar que era um ambiente que a tropa de elite do Hitler ficava, e os médiuns fizeram um trabalho muito bonito ali, com percepções de dados que mais tarde foram confirmados e que eles desconheciam, e tudo isso foi igualmente documentado, e nós vamos mostrar para o grande público, né, em breve, né, possivelmente em 1 ou 2 anos. Né? Será que a gente consegue mostrar o vídeo agora, para finalizar? Fica aí a minha gratidão aos meus pacientes ao longo desses 25 anos, que me deram a oportunidade de participar das suas jornadas de superação. Quem quiser apoiar esse documentário, pode entrar em contato com esse e-mail pessoal. Como é um documentário que envolve qualidade e reconstrução das situações dolorosas, traumáticas, tudo mais, e será livre, né, de acesso gratuito na internet, nós é que estamos fazendo isso com o próprio bolso e estamos procurando apoio para conseguir terminar esse filme, né? Aqui o livro Trauma e Superação, que tem algumas cópias lá embaixo, para quem tiver interesse, de aprofundar esses conteúdos a respeito da superação do trauma, né? Será que a gente já consegue? Ah, sim. Ou então eu posso apresentar amanhã. O que você acha? Porque o Roberto falou, não, vou tentar no outro programa, no PowerPoint ele conversou, mas não deu certo. Né? Pode ser para amanhã. Então, amanhã eu apresento esse trailer, né, de 3 minutos, com relatos palpáveis, né, dessa integração possível, necessária e frutífera, né, para o bem-estar dos pacientes que buscam uma ajuda em relação aos traumas psicológicos. Muito obrigado mais uma vez, é uma honra estar aqui, muito obrigado à coordenação do Fore Blue, e fica o meu grande abraço, o meu até amanhã. Muito obrigado.